Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao Resumo EBD. Era para ser uma live, era para ser ao vivo, com o pastor Samuel Almeida. Infelizmente, por questões técnicas, eu não consegui levar a live até o fim. Agradeço os que estiveram ao vivo, agradeço em especial ao pastor Samuel Almeida pela gentileza, pela disponibilidade do seu tempo, tá? A falha foi minha, tá? O equipamento não funcionou como deveria, então fica aqui o meu pedido de desculpas, o meu agradecimento a todos pela compreensão, o meu agradecimento ao pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, pastora Ete, missionária Carla, pela confiança e mais uma vez meu pedido de desculpas pela falha, tá? Mas, para o nosso deleite, para nossa alegria, o pastor Samuel gentilmente se dispôs a gravar um vídeo com o seu resumo da EBD para contribuir com os irmãos para a aula próximo domingo, dia 17/4, tá? Então é o que vocês vão ver a seguir, bom? Então a seguir eu vou deixar o vídeo do pastor para que vocês possam então desfrutar do que ele passaria para nós na live, bom? Então não deixe de comentar, de compartilhar, tá, essa aula, para que possa realmente ser propagada a palavra de Deus. Lembrando também, se inscreva no canal da igreja, participe de tudo aquilo que a gente tem produzido, que a igreja tem produzido. Amém? Deus o abençoe. Muito obrigado. Fique agora com o pastor Samuel Almeida. Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui hoje para fazermos o resumo da lição de número 3 da nossa escola dominical. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer ao nosso querido irmão Marcelo, ao nosso pastor presidente, pastor Clóvis, e a todos que estão ouvindo, para que possamos fazer uma excelente escola dominical. A lição de número 3, ela tem um título: Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. O texto áureo diz assim: que dizia: o que vês? Escrevo-os em um livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1:11. A verdade aplicada traz assim: a expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Então vamos iniciar esse resumo. Um dos pontos principais, nós temos 3 objetivos. Quais são os objetivos que nós temos a alcançar? Mostrar a necessidade do arrependimento. Nós temos que chegar a esse ponto. É um dos objetivos. No final dessa lição, nós temos que estar com esse objetivo atendido. Segundo, ensinar que a promessa é para aqueles que vencem. Para aquele que vence. Então, nós temos que vencer. Nós temos que lutar. Então, o Senhor não falou que vai ser fácil. É difícil, mas Ele está conosco. Vamos lá, o terceiro ponto. Incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Então, nós temos que incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que ter esse relacionamento. Temos que estreitar esse relacionamento. Nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Não tem como chegarmos ao arrependimento se nós não tivermos sensível à voz do Espírito Santo. Ele que vai nos mostrar o que está errado. Ele que não vai nos dizer, ele é o nosso termômetro, que vai falar se nós estamos andando certo ou errado. Então nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Então vamos. Hoje iremos falar da mensagem de Cristo para as 7 igrejas da Ásia, que são atuais para os dias de hoje. Então as 7 igrejas da Ásia, elas são o quê? O que Cristo viu, as características das igrejas, elas não eram só as 7 igrejas, mas essas foram o que Cristo olhou e viu as características de como a igreja como um todo estava. Então a igreja, naquela época, no passado, ela tinha essas características. E essas 7 igrejas também vêm com a característica das igrejas durante a história da igreja na Terra. E ela traz até ao arrebatamento que ainda vai acontecer. Então nós estamos dentro. Essas características que foram ditas em Apocalipse
serve para nós nos dias de hoje. As palavras são duras? São, mas nós estamos dentro dessas 7 igrejas. Pois estamos diante de desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé. Devemos permanecermos firmes na palavra de Deus e dependentes e sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós temos que estar dependente e sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso termômetro, ele que vai dizer, vai falar-nos no nosso coração que nós estamos andando no caminho errado, nós estamos errando, para que nós possamos acertar o nosso caminho. Vamos lá, tópico 1. A mensagem profética. Veremos, portanto, na mensagem às 7 igrejas, o cuidado divino com sua igreja em todos os tempos. Então, nós podemos observar esse cuidado de Deus. Primeiro ponto, Deus trata com a igreja primeiramente. O livro de Apocalipse começa que Cristo começa a tratar com a igreja primeiramente, antes das nações, dos impérios, do inimigo. Deus trata com a igreja. Por que Deus trata com a igreja? Porque ele ama a igreja. Quem nós amamos, nós vamos tratar da melhor forma. Só que Cristo aqui nos ensina que ele faz totalmente diferente que a humanidade, totalmente fora da razão que a humanidade faz. A humanidade, ela pega, faz rodeio, escreve uma carta bonitinha, coloca uma linguagem coloquial, ele acerta essa linguagem para chegar a um determinado objetivo, faz um rodeio, passa a mão, mas Cristo ele não fez assim. Ele escreveu uma carta verdadeira. Ele mostrou como a igreja estava naquele período, que esse retrato da igreja é o retrato da igreja durante a humanidade, é o retrato da igreja atual. Então, Deus pediu para João escrever o que a igreja estava passando na íntegra, sem tirar nem pôr, sem tampar o sol com a peneira. Ele escreveu a realidade. Mas só que o nosso Senhor, ele é um gentleman. Ele nos ensina também a tratar com essas cartas. O que ele fez? Ele não veio falar dos defeitos primeiramente. Ele falou primeiro do que? Das qualidades da igreja. O que tinha de qualidade na igreja. Ele foi e falou, vocês são bons em determinadas áreas. Mas tá faltando aqui, tem problema aqui. E ele escreveu tudo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ali, essas 7 cartas, que é para as 7 igrejas, nos traz ensinamentos tremendos. Vamos ler, vamos refletir, vamos olhar como estão as nossas vidas, para que possamos o quê? Alcançarmos a tão grande salvação que Cristo nos deu direito, que foi o projeto de salvação para o homem. Então vamos lá. As cartas se iniciam expressando a identidade de Cristo. Toda a carta ela mostra a identidade de Cristo, mostra as qualidades de Cristo. E as cartas são conectadas com todo o restante do livro. Eu vou ler aqui em Hebreus 2, de 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com as mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e obediente a recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Então, nós temos que estar o quê? Afiados na palavra de Deus. O livro de Apocalipse, nós temos que estar afiados nele. Muitos têm medo, tem receio, não, que é um livro difícil. Não, nós temos que buscar a palavra do Senhor, porque temos a salvação em Cristo Jesus.
Mas a salvação, ela não é uma... Tem aquela doutrina da salvação, da predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A salvação, ela é conquistada todo dia. Nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Como está falando? Quem perseverar até o fim, vencer, esse dará o reino dos céus. Então nós temos que perseverar. E na caminhada nós temos o quê? Muitas armadilhas. Nós temos que estar atento. E a Bíblia é a nossa bússola, é a Bíblia que vai nos mostrar quais são as armadilhas, quais são as artimanhas do inimigo, para que possamos traçar um caminho abençoado, um caminho que sai fora dos problemas, das dificuldades, dos buracos, das artimanhas dos inimigos. Nós temos que estar assim. Então nós temos que examinar. E Apocalipse traz isso para a gente. Vamos examinar. Os problemas que a igreja estava passando naquela época, passam no dia de hoje. Então onde nós estamos andando? Qual o caminho que nós estamos andando? Então vamos lá. E tem 1.1. Por que estas igrejas? Sendo assim, vemos que essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo, em toda a sua história, em todo o seu ciclo de vida, de existência, desde a sua fundação no dia de Pentecostes, até o dia de arrebatamento, que é na volta de Cristo. Eu vou ler aqui Apocalipse 1, 11 a 19. 1, 11 e 19. Que diz: o que vês? Escrevam no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. 19. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Isso é muito amor de Cristo para com a igreja. Ele escreveu como a igreja estava, como nós já havíamos falado lá na introdução. Então, porque essas igrejas? Porque Deus quer a salvação do seu povo. Ele escreve para essas igrejas de uma forma a fazer um raio-x da situação. E esse raio-x se perpetua por toda a história até o futuro, que é o arrebatamento da igreja. Então nós temos que estar ligados, nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus nos fala. Item 1.2. Vamos lá. Item 1.2. Por que estas igrejas? Por que são essas igrejas? Havia naquele tempo outras igrejas na região, como Colosso, Hierápolis, mas Jesus escolheu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque viu nessas igrejas características presentes em muitas igrejas locais em todo o mundo. E ao longo da sua história, o povo de Deus nessa terra. Então, por que essas igrejas? Porque ele viu o retrato, ele viu o que estava acontecendo como um todo nessas 7 igrejas. Haviam mais igrejas. Hoje, nós podemos observar isso, que cada igreja ela tem uma forma diferente. O pastor Marcos Santana, ele falou que ele dirige ainda algumas igrejas locais no Rio de Janeiro, e cada igreja que ele dirige, ou seja, o mesmo ministério, cada igreja é de uma forma diferente, é uma igreja diferente, jeito diferente. Eu tive a oportunidade de fazer parte de igrejas diferentes. Fiz parte de igreja na Bahia, São Paulo, no Rio, interior do Rio, agora em Minas Gerais. Nós vemos que tem particularidades diferentes. Mas as 7 cartas que Cristo coloca para o apóstolo João escrever, elas retratam toda a realidade de uma igreja só, que é a igreja de Cristo.
toda ela. Então nós temos que examinar, porque ela é para essas 7 cartas é para todas as igrejas. Então vamos lá, vamos continuar. Item 1.3, uma advertência para os nossos dias. É necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa e de adoração sincera. E seu sermão profético, portanto, bem antes da mensagem da Ásia, o Senhor Jesus já alertava: persevera, olha, vigia, orai, que está em Marcos 13 e 33, não vos acheis dormindo, em Marcos 13, 36. Então, a mensagem de Cristo já tem, antes das cartas às 7 igrejas, olhai, vigiai, orai, não seja achado dormindo. Então é uma advertência, porque a igreja, ela tinha problema. Nós não somos totalmente certos, mas nós buscamos o quê? A santificação a todo momento. Nós somos seres humanos, nós podemos errar, no nosso caminho. Mas que isso está mostrando, esse aqui é o caminho correto. Ele advertiu a igreja. Se mantiver daquela forma e houver o arrebatamento, vai ficar. Então é uma reflexão para nossas vidas. Ler Apocalipse está nos advertindo. Ler as 7 cartas da igreja, está nos advertindo. O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso caminho? Nós temos que acertar? Então vamos acertar. Não vamos fazer vista grossa. Como Cristo não fez vista grossa, ele mostrou a realidade. Como a igreja estava, a igreja não tinha problemas. Como Cristo mostrou, a igreja tinha problema com prostituição, tinha a doutrina de Balaão, que é uma doutrina corrupta, né? Ele era um profeta e ele se vendeu a Balaque. Ele queria profetizar, mas Deus não deixou. Ele profetizou bênção para o povo de Israel. Mas ele, corrupto, ele ensinou a Balaque como derrubaria. Que ele ensinou a Balaque que era através da prostituição. Colocou mulheres para que o povo se corrompesse. Ele se corrompeu. Tiveram problemas com Cristo por causa da prostituição. Então, isso é uma corrupção. A doutrina de Balaão, a doutrina corrupta. Quantos hoje se corrompem por coisas pequenas, por tantas coisas? Nós temos que estar muito ligados. Outro ponto, tinha a doutrina dos nicolaítas. Então, a igreja ela tinha problema. Tinha problema com prostituição, profetisa que queria falar algo bom, mas colocava lá prostituição, o povo se prostituía. Então, nós temos que ter muito cuidado. Isso se reflete nos dias atuais. Então, nós temos que estar ligados. Vamos para o tópico 2, a mensagem de Cristo. A mensagem às 7 igrejas são verdadeiras, possuem um caráter de alertar aquele que ama, sem rodeios, sem políticas, sem interesses, apenas o amor de Cristo. Quem ama não esconde. Primeiramente mostra as qualidades, depois mostra os defeitos. Então, Cristo ele fez assim. Ele, por amor, ele escreveu aquela carta, sem rodeio, totalmente uma carta aberta. 2.1. Estrutura da mensagem. As mensagens possuem 5 pontos em comum, como está descrito na nossa revista. Primeiro ponto, revela vários títulos e atributos de Cristo. Esse é como inicia a carta. Segundo ponto, as qualidades encontradas. Ele coloca as qualidades encontradas nas igrejas. O terceiro é a exortação, onde vão estar os defeitos da igreja. E o quarto ponto, o conselho e ordens. Cristo dá conselhos e ordens. Nós temos que observar os conselhos e a ordem. Isso é muito importante para a gente. E o quinto e último é a promessa ao que vencer. Então nós temos que vencer. Nós temos que lutar. É fácil? Não é fácil. Mas
Nós temos Cristo e o Espírito Santo nos ajudando na caminhada. Item 2.2. A oportunidade de arrependimento. Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e os desvios doutrinários que vemos nelas, oferece em sua longanimidade tempo para mudança, e deles tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Está em Apocalipse 2, 21. Enquanto há vida, há esperança. Cristo, ele é longânimo, mas nós temos um tempo. Esse tempo é quando haver o arrebatamento da igreja. Ou o arrebatamento quando Cristo volta particular para cada um. Então nós temos que estar preparados. Nós não sabemos qual hora que o Senhor irá voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias, alguns meses, ano que vem. Mas Cristo volta particular para cada uma pessoa, independentemente. Então nós temos que estar preparados. Igual soldados numa guerra, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos qual será a hora. E Cristo exorta através das 7 cartas que nós devemos nos preparar. E quem dá o arrependimento ao homem? Quem dá essa ideia, essa luz para o homem? É o Espírito Santo. Nós temos que estar muito ligados ao Espírito Santo. O Espírito Santo que vai falar onde nós estamos errando. Se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos escutar que, opa, está errado. Isso aí não foi correto que você fez. Isso aí não foi correto que eu fiz. O Espírito Santo que fala em nós. Então nós temos que estar sensíveis, nós temos que buscar o Espírito Santo. Quando você está ligado com o Espírito Santo, se você errar o caminho, o Espírito Santo já te alerta, acende uma luz, não, tem algo errado, se conserta. Quando as pessoas estão entrando no pecado, se afasta do Espírito Santo, não tem mais alerta, ela continua, ela não tem medo mais, para ela não tem mais aquela noção do perigo, o perigo já passou, ela está sem noção, vai andando, pecando, sem noção. Mas quando o cristão ele busca o Senhor, e ele busca o Espírito Santo, ele tem a noção, a luz acende, e ele tem que buscar o quê? O arrependimento. Então o arrependimento ele é muito importante. E Cristo nos dá a oportunidade do arrependimento. A vida, a esperança. Mas nós temos um time, que esse time ninguém conhece, não foi dito para ninguém. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que buscar sempre a santidade, sempre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Vamos lá, item 2.3. A promessa de Cristo. A promessa pode ser feita verbalmente ou por escrito. Jesus fez muitas promessas e fez questão de registrá-la para que nós façamos e alcançamos por elas. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Então isso é uma promessa para aquele que vencer. Nós temos promessa. Só que Cristo, ele não é homem para que minta, se arrependa, não. A promessa dele, ele cumpre. Ele cumpre com a sua palavra. Vamos entrar agora no item 3. A mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e, ao mesmo tempo, preparar a igreja para o arrebatamento. O Espírito Santo ele nos prepara, ele nos capacita. Quem você acha que te dá a luz da interpretação da Bíblia? Muitas das vezes, pelos nossos conhecimentos, nós não conseguimos interpretar, mas quem te dá a interpretação é o Espírito Santo. Ele que nos ensina. Ele é o nosso professor. Ele é que nos alerta, nos adverte. Quando você acha que você está fazendo algo errado e
e vem uma advertência para você, ao seu consciente, o Espírito Santo está falando com você. Quem convence o pecador do pecado, que ele está errado? É o Espírito Santo. O pregador, ele prega a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo que está trabalhando lá no coração daquela pessoa. E você acha que o pregador lhe prega pelo que ele quer falar? Não. O pregador está sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai falar ao coração do pregador, vai direcionar. Nenhum culto ele é à toa. Nenhuma pregação ela é à toa. Ah, é aleatório. Não, tudo tem um propósito. Quem dirige o culto da igreja? Ah, é o pastor? Quem está dirigindo o culto é o Espírito Santo. As palavras, os louvores, tudo o Espírito Santo está direcionando, está falando com as pessoas, está consolando, está dando força, está admoestando. O Espírito Santo ele está trabalhando e está o quê? Falando no coração do pecador. Oh, isso aqui está errado, aqui é o seu lugar, esse é o caminho, que isso quer te salvar. Então o Espírito Santo ele tem um trabalho excelente e nós não podemos ficar longe do Espírito Santo. Nós não podemos ficar com os ouvidos tampados, nós temos que estar o ouvido ali antenado, afinado com o Espírito Santo. 3.1 O Consolador. Depois da última ceia, Jesus confortou e instruiu os discípulos que estavam aflitos com a sua proximidade da sua partida. Neste momento, faz a promessa de enviar outro Consolador, que ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo o que o Mestre ensinou. Testificaria de Cristo e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus, ele, antes de partir, ele falou que ia deixar o Consolador. E ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós temos que buscar cada dia mais o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Sermos sensíveis, porque ele vai nos direcionar, ele vai nos ajudar a caminhar, ele vai nos consolar. Naqueles momentos difíceis que passamos na nossa caminhada, o Espírito Santo está ao nosso lado, nos dando força, nos incentivando. Então vamos lá. Item 3.2. Ele reveste e dá dons. É o Espírito Santo que dá sentido é a realização da vida cristã. Só após o revestimento de poder, os discípulos estariam prontos para serem testemunha de Cristo. Para pregarmos o Evangelho, nós temos que estar revestidos do Espírito Santo, como foi lá no início da igreja. E é durante toda a história da igreja e é atualmente. Nós temos que estar revestidos para que possamos pregar segundo a vontade do Espírito Santo, para que possamos atingir o objetivo, para que possamos ser ferramentas amoladas, ferramentas boas na mão de Deus. Os dons espirituais são do Espírito Santo. Ele reparte a igreja como quer. Isso tudo mostra total dependência do Espírito Santo. Cada um de nós, o Espírito Santo, ele dá um dom. Dá um dom para cada um. Mas o dom é para nosso mérito, para o nosso... Não, o dom era para a obra de Deus. Tem pessoas que têm ciúmes do dom do outro. Não, eu queria ter um dom assim. Não, o dom não é para a gente. O dom é para a obra, para a consolação, para a motivação, para a repreensão, para a salvação dos nossos queridos amigos e ouvintes, que vão ser os nossos irmãos. Então, é assim. Falharemos se não nos voltarmos para Deus agora, com sincera devoção e de coração quebrantado. Este é o nosso tempo, a nossa hora, a última hora. Nós temos que estar muito ligados para não falharmos. Não falharmos. Se não tivermos ligado com o Espírito Santo, nós vamos falhar. E o inimigo, hoje, ele traz muitas coisas para tirar o foco do cristão. Muitas coisas. Então nós temos que estar ligados, buscando sempre o Espírito Santo. Nosso querido pastor presidente falou na reunião de obreiro
incentivando todo o campo a buscar o Espírito Santo, aos jovens e adolescentes, buscar o batismo do Espírito Santo. A cada vez que buscarmos, estarmos mais próximos do Espírito Santo, nós vamos estar o que? Caminhando ali, ó, para o céu. As dificuldades, as armadilhas, o Espírito Santo vai nos ajudar a desviarmos dela. Então nós temos que buscar. Amigo Espírito Santo, venha estar comigo. Amigo Espírito Santo, faça parte da minha vida, que nós vamos ver que nós vamos trilhar. Possa ter qualquer dificuldade, mas nós vamos caminhar corretamente. 3.3. O Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel de vital importância, pois sendo o outro Consolador, está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo. Quando seremos glorificados com Cristo, também nos adverte com relação ao perigo de entristecer o Espírito Santo, sendo que fomos selados por ele para o dia da nossa redenção. Nós temos que ter muito cuidado de não entristecer o Espírito Santo. Quando a pessoa entristece o Espírito Santo se afasta dela, as coisas vão se tornar muito mais difíceis. A pessoa perde a noção do perigo. Não haverá mais alerta para a sua caminhada. Então ele vai continuar caminhando, errando, totalmente. Sem alerta, sem consciência do perigo. Então o Espírito Santo que nos dá. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós temos que estar junto com ele. O Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. Então o Espírito Santo é esse nosso amigo íntimo. Nós temos que buscar ele a todo momento para que possamos ter uma caminhada segura conforme a vontade de Deus. Então, meus irmãos, essa lição foi uma lição abençoada, que fala da nossa caminhada. A mensagem de Cristo para a sua igreja, que fala sobre o arrependimento, dos problemas reais da igreja do passado, da história toda, até os dias atuais. Falando para a igreja sobre o arrependimento. Falando da igreja sobre o arrependimento. Nós temos que nos arrepender, fazermos um autoexame e vermos aonde que nós temos problema. E o muito importante é o quê? Buscar ao Espírito Santo. Esse é o Consolador que Cristo deixou para a igreja. Que ele vai nos ajudar. E ele está preparando a igreja como as 7 cartas estavam preparando a igreja. Mas quem está preparando, que Cristo deixou, foi o Espírito Santo. Então nós temos que buscar o Espírito Santo a todo momento em nossas vidas, para que possamos estar aptos naquele grande dia, que é o dia do arrebatamento, ou no dia que o Senhor vir para cada um de nós separadamente. Amém, meus irmãos? Que em Cristo Jesus possa estar falando melhor em cada coração, que você venha ter uma lição abençoada. Eu desejo uma lição abençoada neste próximo domingo, que Deus venha falar em seus corações, que venhamos multiplicar a palavra de Deus, que mais vida seja alcançada através da palavra de Deus. Deus abençoe, Pai do Senhor, grande abraço, tchau.